noite, estamos começando mais um programa Replay, numa parceria entre o site Miséria e o programa, o canal no YouTube Replay com Tony Souza. A gente vai falar muito sobre futebol, programa de toda terça-feira, e hoje a gente vai falar, olha, tem muito assunto bacana. Tem a primeira mulher que captou um jogo oficial no estádio Mirandão em Crato, isso aconteceu no último domingo. Vamos destacar o Campeonato Cearense, os clubes do Cariri que jogaram no fim de semana e que vão jogar também agora no meio de semana. Tá todo mundo de olho numa vaguinha na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem caririense no Flamengo, tem um garoto, rapaz, que está no Flamengo aqui do Cariri. E o menino está bem, já tem até empresa grande patrocinando o garoto. Você vai saber quem é esse rapazinho daqui a pouquinho, aqui também no Replay. Vamos destacar também imagens do Romeirão. Pois é, já estão começando a botar ali a coberta do estádio Romeirão e você vai ver imagens aqui no Replay. E também, rapaz, a caririense Thaís Ferré, que está na Coreia do Sul, está fazendo bonito. E no último jogo, ela foi do inferno ao céu. Você vai entender por quê daqui a pouquinho aqui no programa Replay. Bom, inicialmente a gente já dá aqui o boa noite para o nosso querido Jonas Damasceno, grande Jonas, comentarista esportivo hoje, mas foi um cracaço de bola que já fez bonito com várias camisas do futebol brasileiro, inclusive atuando também na Europa. Jonas, boa noite, prazer ter você aqui novamente, Jonas, para a gente falar muito sobre futebol. Boa noite, Tony Souza, boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar participando aqui do seu programa, que tem uma imensa audiência aqui. Então, sempre bom estar aqui para a gente aprender um pouco com você e passar um pouco também do que a gente aprendeu durante 20 anos como atleta profissional de futebol. Você falando 20 anos, quem tem que aprender sou eu, rapaz. Olha, inclusive a gente vai justificar aqui o nosso querido Ronaldo Angelim, que estava certo para participar do programa hoje, mandou uma mensagem para a gente agora há pouco, porque o cunhado dele faleceu de Covid-19, o Expedito, né? Expedito o nome dele, já vinha para internado, precisou ir para UTI e infelizmente veio a falecer. Por conta disso, o Ronaldo não pôde estar no programa hoje e a gente inclusive expressa aqui os nossos sentimentos de pêsames ao Ronaldo Angelim, para toda a família, que Deus possa conceder, tá bom, o conforto necessário para que todos superem esse momento de profunda dor. Infelizmente, mais uma vítima do Covid-19, o Expedito, cunhado do nosso querido Ronaldo Angelim, mas semana que vem a gente vai ver se o Ronaldo vem para cá e participa conosco normalmente do programa, tá certo? Bom, vamos começar o replay falando de Campeonato Cearense. Tivemos rodada, retorno do Campeonato Estadual no último fim de semana. 4 jogos aconteceram com 2 caririenses em campo. Vamos ver aí os resultados dos jogos deste domingo, aliás, sábado e domingo, né? Tivemos jogo no sábado e 3 jogos acontecendo no domingo. Veja aí os placares dos jogos do Campeonato Estadual. Tivemos no sábado Fortaleza goleando o Caucaia 4-1, Fortaleza com o time principal, o Tricolor de Aço. No domingo, 3 jogos. O time do Ferroviário venceu o Crato 4-0, o jogo foi no Domingão, em Horizonte. O Icasa, jogando no Mirandão, perdeu para o Atlético Cearense pelo placar de 3-0. E o Ceará, que está jogando com um time alternativo, a garotada do Sub-23, acabou empatando com o Pacajus pelo placar de 1-1. Né? São 4 jogos aí, portanto, acontecendo. Os times do Cariri sendo derrotados e com placares elásticos. Só que tem um detalhe também, a gente tem que enaltecer uma situação. A gente sabe das dificuldades das equipes, o time do Crato só tinha 12 jogadores, um goleiro apenas, né? Já o time do Icasa teve que montar um time todo, houve dificuldade de treinamento das duas equipes. Então, isso tem que ser levado também em consideração. Inclusive, o Crato está tentando regularizar mais 10 atletas para o próximo jogo. Mas a gente não pode deixar de destacar aqui os 2 jovens goleiros das equipes do Cariri. Tanto o Guilherme como também o Fábio Antony. Vamos mostrar uma foto aí do Guilherme. Está aí o Guilherme na tela? Está aí o Guilherme, um jogador, se não me engano, está com 20 ou 21 anos, o Guilherme, e um atleta que já tem um currículo bem interessante, porque o Guilherme passou pela base do Icasa, do Guarani, esteve no time do Guarani, que foi campeão em 2016 da Série B, da Taça Fares Lopes, teve no Icasa do ano passado, já estava no grupo ali com o Maurão e também com o André, da Série B do Campeonato Cearense, e agora teve a chance de ser titular no time do Icasa. E o Guilherme, eu digo sem medo, que evitou pelo menos 2 gols do time do Atlético Cearense. Ou seja, esses 3 poderiam ter sido 5.
O Guilherme foi importante, a gente vê uma grande limitação no time do Icasa. Já no time do Crato, nós encontramos quem? O Fábio Antony, jovem de 19 anos de idade, era o único goleiro para essa partida. Está aí o Antony com o Jesus, que é o preparador de goleiros dele, lá do Crato, e o garoto, inclusive o Lamar colocou o Antony para ser o capitão do jogo. Ele foi o capitão da partida do time do Crato, dessa partida contra a equipe do Ferroviário. E o Antony fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas muito difíceis, ainda pegou um pênalti, o Ferroviário estava ganhando de 1-0 e o Fábio Antony foi lá e pegou a penalidade. Então, se foi 4, poderia ter sido 8, viu? Porque realmente o Ferroviário chegou de forma efetiva e acabou fazendo boas defesas, o jovem Fábio Antony. Então, destaco aqui os 2 garotos, 2 jovens goleiros do Icasa, o Guilherme Alves, e pelo time do Crato, o Fábio Antony. Não dá para cobrar muito dos times nessa volta do segundo turno da forma que a gente viu, hein, Jonas? Dá não, Tony. Muito complicado aí, a gente até entende, né? Essa questão da pandemia, mexeu com o mundo inteiro, e também com o futebol, né? Principalmente para esses clubes de menor expressão, que não tem tanta estrutura e condições financeiras, né, Tony? A gente sabe, Ceará e Fortaleza, como a gente diz, está em outro patamar, né? O próprio Atlético Cearense, como também o Ferroviário, que tem uma estrutura muito boa, está 2 ou 3 passos à frente aí em relação à estrutura, condições de trabalho, em relação a Icasa e Crato, né? Então a gente entende, o Icasa praticamente desmanchou o elenco, que era um elenco muito qualificado, perdeu sua comissão técnica, né, com o Washington Luiz. O Crato também perdeu vários jogadores e conseguiram o objetivo deles, que era fugir ali do rebaixamento. Tinham ambições maiores, que a gente sabe disso, tanto o Icasa quanto o Crato, mas infelizmente essa questão da paralisação do campeonato é inviável o Crato, como também foi o Icasa, manter o elenco que tinha na primeira fase do campeonato. Então a gente até entende essa situação. É uma pena porque o torcedor sofre em ver os seus clubes, né, tá levando goleada, que não é bom para ninguém. A gente sabe que a diretoria também, pelo que foi planejado no início, fica um pouco triste, mas é o que Icasa e Crato, Tony, nessa situação pode manter. Não tinha condições de manter o elenco, questões financeiras, houve um desmonte, né, como a gente diz, e então aí se reinventaram. Muitos jogadores jovens, tanto no Crato como na equipe do Icasa, uns de muita qualidade, que tem um futuro brilhante. O caso do Guilherme, a gente já acompanha o Guilherme há algum tempo, sabe que ele é um grande goleiro, apesar de ser jovem, mas tem um futuro brilhante, brilhou nesse jogo aí, como você disse, se não fosse o Guilherme, poderia ter sido pior, mas a gente até entende a situação de Icasa e Crato nessa segunda fase, e vai ser por aí. A gente espera que não seja tão vexatório, que possa melhorar, mas é muito complicado e o torcedor não pode nem cobrar muito, porque financeiramente não tem condições de manter o elenco, nem o Crato, nem o Icasa. E acaba sendo uma fogueira, né, Jonas? Porque se a gente for parar para prestar atenção, referente tanto ao Guilherme Alves, do Icasa, como também o Fábio Antony, é uma fogueira para o que. Assim, você foi jogador, Jonas, o que é que passa na cabeça de um jovem atleta que tem uma função de entrar para resolver? E o pior, porque assim, quando você é jogador de linha, você tem mais 10 ali jogando com você. O goleiro é uma posição ingrata, porque muitas vezes você não pode falhar, né? E aí tem o Guilherme Alves, que foi como goleiro do time do Icasa, e o próprio Fábio Antony na equipe do Crato. É uma pressão muito grande para um jogador, principalmente jovem, e nessa função de goleiro, hein, Jonas? É a pressão muito grande, Tony, como você falou aí, principalmente para goleiro, né? Como você falou, o jogador de linha, ali ele pode errar, de repente comete um erro lá no ataque, ali os seus companheiros estão ali para corrigir, para ajudá-los, mas o goleiro não, o goleiro já é complicado de qualquer maneira, o goleiro faz 99, no último lance ali, dá uma falha, toma um gol, é o vilão, né? De herói passa a ser vilão. E sem dúvida nenhuma, o Antony, como também o Guilherme aí, é complicado o momento que eles estão entrando aí, até pela qualidade do elenco, né, Tony? Quando você tem um elenco com muita qualidade, o goleiro, mesmo sendo jovem, mas a gente sabe que o goleiro também tem qualidade, todos os dois, mas de qualquer forma o elenco está ali para jogar um jogo nivelado contra o Ferroviário, como também contra o Atlético Cearense. A gente sabe, em umas condições normais,
O jogo Icasa e Atlético Cearense seria um jogo muito disputado, seria um jogo muito nivelado. Bem equilibrado. Equilibrado, né? E o Guilherme com certeza estaria numa situação melhor. Mas aí de repente vai para um jogo desse aí, a pressão é muito grande, apesar dele já vir treinando aí bastante na categoria de base, como você disse, já tem até uma certa bagagem, assim, entre aspas, como a gente diz, porque já vem tendo um trabalho ali teve no Santa Cruz também, se eu não me engano, lá foi em Recife. Em Recife, né? Já tem uma base boa, mas é um pouco complicado no momento que você vai entrar e de repente toma 3 gols, né? Apesar dele ter feito uma grande partida, como a gente viu, como também o Antony por parte da equipe do Crato, mas aí de repente uma goleada dessa, toma outra, fica complicado para o goleiro. Mas a gente sabe que são 2 excelentes goleiros, de futuro brilhante. O Guilherme já é uma realidade, pelo que a gente conhece. O Antony eu não conheço ainda, mas pelo que a gente viu nesse último jogo, com certeza tem um futuro brilhante também. É verdade, o Antony já foi campeão na categoria de base em competições regionais com o time do Crato, está só com 19 anos, ou seja, primeiro jogo como profissional, com 19 anos, jogando longe do Cariri. E outra coisa, tem um detalhe que muita gente não sabe, o Antony estava aqui no Cariri, estava no Crato, e foi chamado de última hora porque não deu tempo de inscrever os jogadores que estavam lá. Então, 10 jogadores ficaram para ser inscritos e acabou tendo um problema, não foram inscritos. E o Antony foi em cima da hora para a capital para poder jogar. Ele era o único goleiro, se machucasse, se desse um nervosismo, qualquer bronca com o Antony, ia ficar complicado. Mas não, o garoto teve personalidade, foi lá, defendeu um pênalti, fez grandes defesas. E aí eu deixo o convite para você que está acompanhando a gente aqui, quer ver os lances, as defesas do Guilherme, quer ver também as defesas do Fábio Antony, você pode ir lá no nosso canal, você já está aqui no canal, né? Então você fica no canal, depois dá uma olhadinha, que tem os vídeos, os melhores momentos de Atlético Cearense e Icasa, né? A vitória do Atlético Cearense sobre o Icasa 3-0 e a vitória do Ferroviário 4-0 em cima do Crato. E aí o torcedor vai ficar, pô, cabeça inchada, vou estar vendo meu time perder. Vai olhar pelo menos prestigiar os meninos aí que fizeram boas defesas, o Guilherme Alves e o Fábio Antony. Boa sorte para os meninos e a gente espera que eles possam ter melhores condições de trabalho para futuramente, tá certo? Bom, mas o campeonato vai ter andamento no meio de semana. Vamos ver aí os próximos jogos do campeonato estadual. Já vai para a 3ª rodada do campeonato cearense, depois dessa paralisação aí do primeiro turno. E aí tivemos a primeira rodada, tempo de lockdown, só voltamos esse fim de semana. Vamos ver aí os próximos jogos? Os próximos jogos, portanto, aqui, ó, nós teremos o Pacaju jogando contra o Fortaleza, né? Jogo marcado aí amanhã, né? Esses jogos amanhã. Pacajus e Fortaleza, Caucaia e Atlético Cearense, também às 3h30 no Raimundo de Oliveira em Caucaia. Ferroviária e Casa às 9h45 da noite, né? Jogo da TV. O Ferroviário contra o Icasa e o Ceará joga contra o time do Crato, só que na quinta-feira. Então são 3 jogos amanhã, Pacajus, Fortaleza, Caucaia e Atlético, Ferroviário e Icasa, e na quinta-feira tem o Ceará contra o Crato, o jogo às 8 da noite no Castelão. Portanto, são os próximos jogos dos times, próximos jogos do Campeonato Cearense, 3ª rodada. Lembrando que o Icasa vai agora jogar todas as partidas em Fortaleza ou na região metropolitana. O time viajou hoje, 1h da tarde, para esse jogo que é fora de casa, só que o Icasa solicitou junto à federação, foi aceito, e aí, segundo a diretoria, vai economizar, assim como também a diretoria do Crato alegou a mesma situação. O Crato espera já hoje ter regularizado, eu não olhei no BID, mas até 7 da noite era o horário para ter regularização de jogadores, a espera ter regularizado para o jogo contra o time do Ceará, e o Icasa também, né, tentando aí dar uma melhorada na situação. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Crato estava com uma das vagas da Série D do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem vários jogos, né, são 7 rodadas nesse segundo turno, e boa sorte para o Icasa e para o Crato. A gente torce muito para que as equipes possam conquistar aí essa situação. E algo inusitado que aconteceu e que está virando rotina, graças a Deus está virando rotina, é da gente ver a mulherada participando efetivamente do futebol. Nós já tivemos a Eveline Almeida como a primeira árbitra a apitar um jogo no Cariri, um jogo oficial, e no estádio Romeirão, um jogo oficial, bom deixar bem claro que a gente teve muitas mulheres no futebol amador, mas um futebol profissional, um jogo oficial, foi Eveline Almeida em 2009, no jogo entre Guarani e Trairiense. E aí, ano passado, nós tivemos
a Marília Sampaio apitando um jogo do Barbalha, se não me engano, Barbalha e Horizonte, no estádio Lírio, Calu e Inaldão. Então foi a primeira mulher a apitar um jogo oficial no Inaldão. E no Mirandão, isso aconteceu domingo passado. Agora, rapaz, deu um branco aqui. A Karine, tá bom? Ariane Cristine, melhor dizendo, perdão. Ariane Cristine foi a primeira mulher a apitar um jogo oficial no estádio Mirandão. Quis o destino que não fosse o time do Crato jogando, era o Icasa, né? E a Ariane, inclusive, nós temos o registro do nosso querido Josimar Segundo, da Segundo Filmagens. Ele fez um registro com ela, com a Ariane Cristine. Ela gravou um vídeo para a gente, falando desse momento importante, né, dela na carreira, tendo essa oportunidade de entrar na história do Mirandão, mas essa entrada da mulher cada vez mais presente também aqui no futebol cearense. Vamos ver o que ela falou. Boa tarde, me chamo Ariane Cristine, sou árbitra da Federação Cearense de Futebol e atualmente da CBF. E o que eu tenho a dizer sobre esses espaços que a gente está conquistando cada vez mais é que é muito importante a nossa visibilidade, a visibilidade feminina, trazer o futebol, né, trazer a mulher para dentro do futebol, que é algo tão assim masculinizado, é muito importante. Espero que eu tenha feito um bom trabalho aqui para todos vocês e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse jogo da Série A, um jogo muito importante para ambas as equipes e também para a nossa equipe de arbitragem. Só gratidão. Valeu, parabéns a Ariane Cristine, que entrou para a história do Mirandão, primeira mulher a apitar um jogo oficial no estádio Mirandão, no Crato. Portanto, no Crajubá, a mulherada já marcou presença, Jonas, apitando o jogo. A gente espera que isso seja cada vez mais comum, né? Porque assim, a gente está destacando aqui porque estamos no pleno ano 2021 e é algo que não é normal, infelizmente ainda, essa presença feminina comandando os jogos de futebol, hein, Jonas? É muito importante, Tony, a participação da mulher, o empoderamento da mulher em todas as áreas, né? No futebol, no esporte de uma maneira geral. Nós já debatemos sobre esse tema aqui em alguns programas passados, inclusive com a presença de mulheres, né? Mulheres empoderadas, e a gente espera que possa cada vez mais elas terem as portas abertas em todas as áreas, em todos os setores, e no esporte principalmente, mas também na área de trabalho. Não só o espaço, mas também a valorização, né, Tony? É isso que a gente torce, que a gente espera, que não demore muito. Está vindo a passos lentos ainda, mas a gente fica feliz por já ver que está tendo um pouco de espaço, mas a gente espera e torce que logo, logo esteja de uma maneira bem mais ampla esse espaço que a mulher possa conquistar, porque o homem tem todo o espaço, né? Então por que não as mulheres também, né? É verdade. Inclusive a gente está recebendo cobrança, o pessoal está ligando, rapaz, você disse que ia fazer uma competição feminina. Calma, gente, está na pandemia, a gente não está tendo tanta liberdade para isso não, mas inclusive já tem aqui Jonas e eu, marcamos um compromisso de a gente organizar aí pelo menos um torneio e a gente transmitir aqui no canal Replay com o Tony Souza todos os jogos. A gente está com esse projeto e ficamos inclusive para sentar, para organizar, e assim que as coisas foram começando a serem liberadas, a gente vai tentar organizar e fazer essa competição lá no estádio Lírio, Calu e Inaldão, com apoio aqui já da Secretaria de Esporte, o Jonas, que é secretário adjunto de esporte no município de Barbalha, né? Então a gente já tem um estádio aqui já liberado, a gente vai tentar organizar porque tudo requer uma organização, enfim, e a gente tem sim essa situação, é uma promessa nossa, viu? É uma promessa, a gente vai fazer sim esse torneio e vamos mostrar aqui um futebol feminino, um torneio só com a mulherada, e a gente espera também, eu estou até procurando saber, Jonas, também sobre a questão de arbitragem, de mulheres também que estejam presentes, que eu sei de uma árbitra que tem em Caririaçu, e a gente vai ver também uma mulherada para também ter as mulheres apitando, comandando esses jogos. É isso que a gente espera, tá bom? Então é compromisso, pessoal. Daqui a pouquinho tem imagens do Romeirão. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem do Romeirão. Tem um rapaz aqui do Cariri, garoto de 15 anos de idade, que está fazendo bonito no Flamengo. Você vai saber daqui a pouquinho. Deixa eu só mandar aqui, registrar aqui. O Overrá está deixando boa noite. Um abraço, nosso querido Overrá, o Serginho da Silva. Boa noite, Tony, um abraço para vocês aí do programa. Obrigado, Serginho. O Rochelle, boa noite, programa aí. Bom programa aí, primeira. Deixa eu me ver aqui. O Josué Gomes. Esse meu grande volante Jonas, esse jogava muito. Tive o prazer de ter jogado ao lado dele, ainda bem que ele jogou do meu lado. Deve ser Jó, né? Deve ser Jó. Jó, atriz atacante. Jó atacante.
Mas você jogou com o Jó, Jonas? Cheguei com 16 anos, rapaz. Jó já era experiente. Eu cheguei em casa com 16 anos. Até porque você começou cedo, né? Tá bom. Conhece essa, hein, Jó? Grande Jó, que qualquer dia você vai trazer o Jó aqui, ídolo do Icasa. Aquela perninha torta dele. Pô, o pessoal fala de Garrincha. As perninhas tortas de Jó, e jogava muito, fazia muito gol. E ele diz, ó, aqui, ó, é difícil me marcar pela direita, abraço. Grande Jó, um abraço para você, meu querido. O Arthur Lima também deixando aqui boa noite, diz que não perde o programa. Obrigado, meu querido Arthur Lima. Kleber, esse Kleber é fogo. Programa massa, eu também acho, Kleber. Carlos Neto também deixando aqui o boa noite, ótimo programa, obrigado. Nossa região estava precisando. E o Thalisson Lima também deixando aqui um abraço para o melhor supervisor de futebol, César Santana. César Santana, que é do Cariri, né? Cariri, gente boa, César. Tá, gente boa, teve excelente no Icasa, profissional. Teve no Icasa e teve no Cariri. César faz de tudo, já trabalhei até com o César em rádio, lá na Rádio Padre Cícero. Tá bom? Olha, aqui o Jó está confirmando, é o homem gol. No ataque, nem o zagueiro segura nós. Valeu, nosso querido Jó. Primeiro, meu querido, um abraço. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta apresentando o presidente do Barbalha, que era para a gente ter apresentado na terça-feira, mas aí tivemos problema técnico, acabou que o programa não foi para o ar. Nós vamos apresentar aqui a foto do novo presidente do Barbalha e também imagens do Romeirão, que está começando a colocar a coberta do Romeirão, e você vai ver aqui também no replay. E a gente ainda tem hoje a Thaís Ferré, que está brilhando na Coreia do Sul, rapaz. 3 jogos, 3 gols, mas no último jogo ela saiu do inferno para o céu. Você vai entender por quê daqui a pouco. E esse caririense, jovem caririense, que está no Flamengo e já tem patrocínio de empresa grande. Olha só como o futebol mudou. Você com 16 anos, João, era patrocinado por quem? Minha mãe. Minha mãe e meu pai. Pois é, com 16 anos. Mas hoje em dia é assim mesmo. A mãe é que patrocinava. Patrocinava. Se não desse dinheiro da passagem... Comprava chuteira, dinheiro da passagem, tudo. Tem que vir, né? De Barbalha para Juazeiro tem que vir assim. Verdade. Pois é, esse garoto... Eu vou já dizer o nome da empresa, que esse garoto, rapaz, está patrocinando esse garoto que está no Flamengo hoje. Mas é daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, se liga aí. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilha com a galera que daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês.
Vamos falar sobre o nosso parceiro Icanet, o seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet, que acaba cobrindo todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. A Icanet é o seu provedor de internet, a única empresa de internet do Cariri que não se preocupa com a questão de dinheiro, ele está preocupado com a experiência do cliente. Ele quer saber realmente, a Icanet, o plano que o cliente pode ter de acordo com a necessidade dele. E ainda tem um atendimento personalizado, humanizado. Icanet. Não tem essa história de você dar um problema na internet, que a gente sabe que sempre, vez por outra, dá, e aí você vai tentar resolver o problema, aí vem a gravaçãozinha, aperta no 3, vai para o 4, vai para o 8, menino, você fica doido só nesse negócio, é 1 hora nesse moído. Com a Icanet não, com a Icanet você vai lá, tem um atendimento, o pessoal vai lá e resolve o problema. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, atendendo Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. O telefone está aqui na tela, dá uma olhadinha aqui na tela, tem o site da Icanet, icanet.com.br, e tem também o telefone que é o 99202 5340, 99202 5340, Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Bom, tem time do futebol caririense com presidente novo, é o Barbalha Futebol Clube, que fez a sua eleição. Tinham 8, na verdade eram 9 conselheiros aptos a votar. Um acabou renunciando à véspera da eleição, mas 8 votaram e acabou que 6 votos a favor e 2 contra para Djalma Adônio de Almeida. O Djalma, portanto, é o novo presidente do Barbalha. Está aí o Djalma que nunca foi muito metido assim com diretoria de futebol, inclusive empresário, tem uma pizzaria lá na cidade, já chegou a apoiar o time do Barbalha em administrações anteriores e que agora vai ter esse desafio de tentar organizar a Casa da Raposa Caririense. Convenhamos, a Toca da Raposa anda meio bagunçada, viu? Anda meio chamuscada lá. Parece que entrou uns roedores lá e mexeu tudo. O negócio ficou meio feio lá pro lado da raposa. Pois é, essa raposa vai ter que dar um jeitinho aí e o Djalma vai ter que organizar a casa. Organiza a casa, Djalma, porque o negócio é sério. Inclusive, já soube que o primeiro projeto que a nova diretoria tem é de trabalhar a categoria de base e que o Jorge Luiz, o Bacalhau, deve ser o técnico da categoria de base. Lembrando que a chapa derrotada era o Bebê de Dodó, irmão do Cristóvão, que colocou aí, mas acabou na eleição perdendo de 6-2. Então, Djalma é o novo presidente do Barbalha para os próximos 4 anos. Meu querido Jonas, esse projeto aí de começar com o trabalho da categoria de base, é uma forma correta, na sua opinião, de começar o Djalma, esse seu mandato aí na presidência do clube? Eu acho que sim, Tony. Inclusive, eu acho que eu já conversei até contigo, cheguei a conversar até com o próprio Jorge uma vez, conversava sempre com o Gilson, apesar de não me meter tanto lá na questão do Barbalha nos anos passados, mas eu sempre defendia que a diretoria que tivesse à frente, na época, né, investisse na categoria de base, até porque eu vejo que não tem outra maneira, principalmente no futebol aqui do Cariri, que não seja fazer um trabalho forte, iniciar um trabalho e ser fortalecido na base. Até porque a base, eu costumo dizer, você começa a trabalhar na base, é um trabalho de médio a longo prazo, não é um trabalho imediato, né? Você não vai ter um retorno imediato. Mas toda construção tem que começar do alicerce, né? Então eu vejo que é muito importante essa questão de se trabalhar a base, até porque a gente vê muita dificuldade, Tony, nessas equipes da nossa região, em termos financeiros. A gente não vê, as empresas, principalmente nesse período que o mundo está vivendo em relação à crise financeira, a gente não vê essas empresas com bons olhos para investir no futebol profissional, nem no esporte, né? A única maneira que os clubes têm de algum patrocínio é através das prefeituras. E está ficando cada vez mais complicado. A gente viu agora o Ministério Público fez uma recomendação que o Crato estava proibido de questão de dinheiro público. Aí já é muito complicado. Então, você ter que contratar 20, 25 jogadores de fora, você vai ter que pagar com passagem, transferência, que se eu não me engano é R$ 1.500 para você fazer uma transferência de um atleta de um estado para outro. Aí vem... Tem jogador que não recebe isso. Aí vem hospedagem, vem alimentação. Estou falando esses números porque foi o que o Gilson me passou em relação ao Barbalha teve que gastar esse ano, né, porque trouxe muito atleta de fora. E iniciando um trabalho já na categoria de base, acredito que já para o ano que vem, da segunda divisão, que é o objetivo maior do Barbalha, o acesso, e com o Jorge, que ele tem um conhecimento já no futebol que a gente sabe, né?
e agora pegou gosto, né, em relação a isso. Ele já conversou até comigo esses dias também sobre essa questão, essa vontade dele de iniciar esse trabalho como técnico da categoria de base. Ia ter só um alinhamento com a nova diretoria que foi eleito, né, com a executiva, que no caso também lá foi nomeado, se eu não me engano, o coordenador da categoria de base, que é Leonardo César, né? Inclusive já foi árbitro de futebol federado e tudo mais. Então, assim, eu vejo que é muito importante essa iniciativa do Barbalha já pensar na questão de iniciar um projeto aí com a categoria de base, e a gente sabe que é um projeto, um trabalho de médio a longo prazo, mas que precisa iniciar. É verdade, precisa iniciar, e é muito importante essa questão de categoria de base, porque assim, eu acho que o Icasa ainda tem, né, categoria de base, ainda faz esse trabalho. O Guarani chegou a ter e acabou amenizando. Eu acho que talvez o melhor momento do Guarani com a base tenha sido na época do Moura como presidente. O time chegou a ser campeão cearense sub-20, jogando a final contra o Horizonte lá no Castelão. E desse time eu lembro saíram Paulo Robson, Janeudo, tinha o Alisson, o Siloé foi trazido na reta final para cá, o Rômulo, atacante que veio do Tauá, depois jogou Ponte Preta, enfim, várias equipes estavam jogando aí também no futebol cearense, acho que no Floresta, no Atlético Cearense. Estou só citando alguns, tinha o Dé, tinha o Júnior Recife, enfim, tinha uma turma muito boa nessa equipe do Guarani. Infelizmente alguns acabaram parando e outros estão rolando aí, por exemplo, o Janeudo é um jogador que tem destaque, né? Já tem passando, e acabou saindo do Guarani de graça. O Dodó veio para as categorias de base do Guarani. Saiu do Guarani, depois foi para o Icasa. O Assisinho foi cria do Guarani, depois foi para o Icasa. Né? E o Davi já foi diferente. O Davi saiu do Icasa, foi para a base do Palmeiras, do Santos, depois veio para o Guarani, teve grande momento no time. Eu vejo, Tony, que assim, é um investimento, né? É um investimento. Porque, com certeza, algum atleta você vai negociar. E no momento que você negocia um atleta desse, já dá para tocar um projeto sem precisar de repente, até de uma ajuda tão grande do público, né, de prefeituras, porque não é sempre que as prefeituras vão estar de cofres abertos, né, para os clubes de profissional. Então, você fazendo um trabalho desse, com certeza você vai ter o próprio Clebão do Barbalha, né? E como você disse, agora eu vejo que o Barbalha precisa, como você falou muito bem, o Barbalha está um pouquinho aí, as traças, como a gente sabe. Nós somos de Barbalha, somos desportistas, somos torcedores, mas a gente sabe que o Barbalha está numa situação muito complicada. Então, assim, e futebol todo dia tem gasto. Tem gasto, o Djalma pega o time com a herança maldita, que é débito trabalhista, bronca aí que acabou surgindo, o time com limitação de material, porque a história que tinha que não tem material. Se eu não me engano lá, Tony, também tem um problemazinho, eu sei que tem as certidões, eu estava até conversando com o Jorge e com o Gilson semana passada, Gilson me explicando que o Barbalha pelo menos ainda está conseguindo tirar as certidões, né? O que quer dizer, que pode fazer convênio com o setor público, órgão público, né? Só que tem uma determinação do Ministério do Trabalho que qualquer recurso que vá para a conta do Barbalha vai para uma conta judicial. Porque tem essas broncas porque tem a questão da causa trabalhista do Maicon. Tem o do Maicon que foi, na verdade ficou em 2017 e entrou com ação em 2018. E tem outras, tem o do Lance Cachorrão também, que parece que não foi julgado ainda. Aí o fato de ter... Tem o do Paulo Chardon, técnico de 2020, que entrou... E tem outras coisas que já estão tentando resolver. Inclusive eu tive informação que o ex-empresário do Kleber, ficou na bronca com a forma que o Kleber foi negociado para o Ceará, né, que é outro problema essa negociação do Kleber, é uma interrogação grande, que ninguém sabe direito como é que a coisa aconteceu. E o empresário do Kleber entrou em fevereiro com ação na justiça contra o Barbalha e contra o Ceará, porque ele se viu prejudicado, porque, ou seja, o Kleber tinha um empresário e uma outra pessoa foi quem negociou. E esse do Kleber é uma complicação, porque o Kleber estava sendo negociado com o Ferroviário estaria chegando junto com o Kleber, e aí o Fortaleza estava no meio, quando todo mundo dava certo que o Kleber ia para Fortaleza, aí o Kleber já estava no Ceará. Enfim, e aí surgiram histórias, disse que não tinha dinheiro, que só vai ter dinheiro quando vai ser negociado, o Barbalha tinha porcentagem, de repente não tem mais, o Ferroviário já disse que tem 25%, o Ceará disse que tem 75%, meu amigo, é uma novela essa história. O Kleber, pode botar lá, Kleber tem o Gladiador, pronto, bota aí uma página aí para o Kleber, que é um problema. Então até processo quanto a essa questão, que eu acho que não vai dar nada para o Barbalha, porque o Barbalha, até onde eu sei, não recebeu um centavo do Kleber.
mas é só para colocar como assim, vem se acumulando ações e mais ações. E uma hora tem que ser resolvido, né, Tony? Tem que ser resolvido, porque como eu vinha falando, eu digo porque eu acompanhei de perto agora, houve a prefeitura não fechou o convênio lá em relação ao campeonato cearense, eu digo porque a gente estava intermediando através da secretaria as reuniões da diretoria lá com a prefeitura, né, através de patrocínio, de convênio. E foi feito lá um acerto entre duas empresas de patrocínio que quando receberam essa notificação, Tony, que os empresários tinham até a boa vontade de ajudar, mas quando chegou a notificação do Ministério do Trabalho, parece que fica as pessoas só olhando, quem é que vai ajudar o Barbalha. Quando sabiam que determinada empresa ia patrocinar, já denunciava no Ministério do Trabalho. O que era que o Ministério do Trabalho fazia? Já mandava mandou a notificação para essas duas empresas, dizendo que se fosse tinha que depositar na conta judicial. Aí fica ruim. Então eu acho assim, o Barbalha precisa pensar nisso, mas eu acho que vai dar um grande passo o Barbalha se conseguir resolver essas questões trabalhistas, botar a casa em ordem, porque é bem mais fácil de conseguir patrocínio. Tem que resolver, inclusive eu tive informação que tem gente que nunca teve nada a ver com o Barbalha, que de repente acionou o Barbalha na justiça. É uma bronca grande realmente para o Djalma. O Djalma que é dono da pizzaria. Djalma, você vai acabar tudo em pizza, Djalma, esse negócio. Organiza o negócio aí, Djalma, que vai ter que ter uma frente para trabalhar o futebol e também trabalhar o jurídico. Para você ter uma ideia, Jonas, um jogador, e eu vou poupar o nome do jogador aqui, chegou a me dizer que este ano, estava na primeira divisão, 2 pessoas chegaram aí para o hotel lá, a pousada que os jogadores estavam, do Barbalha, esse na primeira divisão, dizendo para os jogadores não viajarem, que é para o Barbalha perder para o WO. Quem são essas 2 pessoas? Bom, eu não sei, o jogador disse que não conhecia. Quem mandou essas 2 pessoas lá é outra interrogação, né? O fato é que isso aconteceu. Então, veja como a coisa estava bagunçada, tá entendendo? Então, assim, a gente espera boa sorte para a nova diretoria, que possa organizar a casa, resolver esses problemas judiciais e assim, é aquilo que você está dizendo, Jonas. Parece que quando alguém vê que alguém está querendo chegar junto ali do Barbalha, chega para tentar atrapalhar. Enfim, vamos torcer para que a coisa se organize, porque é lamentável. Eu nunca vi, olha que o Barbalha passou por crises piores. Já vi o Barbalha passar por crises piores, mas nunca vi surgir tanta dívida trabalhista como surgiu no Barbalha nos últimos anos, lamentavelmente, e uma delas de 2018 emperrou tudo e o Barbalha acabou não recebendo. Até porque se não tivesse essa dívida trabalhista do Michael, o Barbalha poderia ter recebido de 2 empresas, teria pago o salário dos jogadores e não teria tido esse problema. Teria jogado, talvez o Barbalha tivesse hoje no segundo turno do Campeonato Cearense. E ainda o convênio de patrocínio e o convênio da prefeitura. Então, veja só que bronca, uma dívida trabalhista, sem contar as outras que tem aí, né? Enfim, vamos para frente, vamos aguardar. Bom, vamos falar aqui sobre, deixa eu só aqui mandar um abraço aqui, o Carlos Neto está deixando aqui o recado, o Tassi que eu já li também, deixa eu me ver quem mais. O Manuel Santos, parabéns, Tony, pelo canal e programa. Forte abraço aí para o Jonas, viu o Jonas jogar ainda menino no SOAFA. Olha aí, valeu, obrigado aí, nosso querido Manuel. Júnior Ribeiro também deixando aqui um abraço. O Ailton Botelho, mais excelente trabalho, valeu, Tony, valeu, Ailton. Falta é o pessoal da região do Cariri se inteirar mais em seus programas. Valeu, Ailton. Tiago Vinícius Silva, grande Jonas, jogava muito. Verdade, Tiago. Vamos ver como é que tá, rapaz, essa nova fase da construção do estádio Romeirão, porque o Romeirão vai ter um lance lá de coberta, né? Vai ter uma parte lá que vai ficar como se fosse uma coberta na arena. E começaram os trabalhos nesse sentido esta semana, este fim de semana, aliás. Vamos ver, aí a gente recebeu umas imagens da Superintendência de Obras Públicas, que é exatamente quem está responsável pelas obras do estádio Romeirão, que vai deixar de ser estádio para ser Arena Romeirão. Um projeto muito bonito. Vamos ver aí, portanto, as imagens que foram enviadas pela SOP. Olha aí, você vê aquele lance ali, né? Ou seja, vai ficar como se fosse uma coberta nesse trecho aí da arquibancada do Romeirão. Acho que esse lado ali, eu não estou identificando, esse lado ali é a Farias Brito, é aquela parte do sol, né? Onde a Fúria ficava ali, a geral, né? O lado da geral. Olha aí, esse braço aí sendo colocado, já é porque vai ser um lance aí de coberta do estádio. Olha aí,
outras imagens aí, foram fotos. E aí no meio do campo, né, lógico que está na terra ainda, a gente vê aí que são vários, como fossem esses arcos aí, vários arcos que estão sendo colocados. Isso começou a ser feito, acho que no sábado. Se eu não me engano, até a imagem da nossa querida Nível Showa. Essas fotos aí devem ter sido tiradas por ela que está trabalhando junto ao governo do estado do Ceará. Né? Então já dá para perceber que a coisa vai ficar moderna. Ou seja, a nossa geral, que o povo dizia, era o lado do sol, vai ficar na sombra, né? Não vai ficar na sombra. E realmente era um sol danado ali. Era um sol danado. A Fúria, se prepara, Fúria, porque vai ficar todo mundo na sombra bonitinho, dependendo da posição do sol também, né? Porque tem época do ano que não tem brincadeira. E o superintendente da SOP, da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, o Francisco Quintino Vieira, também mandou aí um vídeo, né, falando exatamente sobre essa fase das obras do estádio Romeirão. Vamos ouvir o que ele falou. O Romeirão, fizemos aqui há cerca de 10 dias atrás uma reunião com a empresa, a fiscalização, para traçarmos um novo cronograma. O porquê novo cronograma? Houve um pequeno atraso na entrega da coberta do Romeirão em razão de materiais. Hoje no Brasil está com dificuldade, mas já começou a chegar. A parte que cabe em frente às cabines está sendo montada, começando nesse sábado passado. Já tem prazo de 20 dias ao terminar para começarmos o outro lado das cabines. Com isso, já estamos trabalhando na parte elétrica, para ser também toda já construída. O campo deverá ter início agora em julho, que é cerca de 30 dias nós fazemos aquele campo. E temos também a parte da montagem das cadeiras. O que quer dizer com isso? Que tudo está indicando, tudo está se mostrando para que a entrega do Romeirão para o Cariri, para o Ceará, deverá ser feita nos meados de outubro para novembro, que é o fim do segundo semestre, onde a população vai ter um equipamento de arena multiuso para servir tanto ao esporte como os eventos daquela região. Aí o superintendente da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, o Francisco Quintino Vieira, a gente agradece o pessoal da SOP, sempre muito gentil, muito solícito, sempre que a gente acaba abordando, solicitando imagens do Romeirão, alguma sonora do superintendente, sempre somos atendidos e a gente agradece demais exatamente por essa atenção que a gente tem tido aqui da Superintendência de Obras Públicas. Fica essa expectativa de que o estádio seja entregue até outubro, e quando será inaugurado não sabemos, mas está todo mundo ansioso, hein, Jonas, para ver o estádio Romeirão, a Arena Romeirão, a nova Arena Romeirão funcionando, recebendo público, né, que também uma obra dessa de portão fechado. Portão fechado, o prejuízo, graça, hein? Né? É verdade, é muito importante, Tony, um equipamento, um espaço esportivo desse aí, para Juazeiro do Norte, para a região do Cariri, com certeza, geração de emprego e renda, a renda vai circular, a economia, né, vai gerar economia, com certeza aí vai ter grandes eventos aí, principalmente os times daqui da região. A gente torce para que o Icasa continue aí, né, conseguir o acesso, possa formar elencos fortes também já no próximo ano. O Guarani, como também o Barbalho, o Crato, o próprio Cariri, tem o Cariri aí, né, que já é um projeto grande, que já tem ambições aí grandes aí. Eu tive até uma reunião semana passada com o Dr. Rosenberg, onde a gente fica cada vez mais... Estou achando que o Dr. Rosenberg vai tirar você da Secretaria de Esporte de Barbalho, viu, João? A gente fica cada vez mais aí surpreso com a grandiosidade desse projeto do Cariri, viu, Tony? E logo, logo, com certeza, o Cariri vai estar aí no nível do Icasa, a nível de Nordeste aqui, porque o Icasa é grande, a gente sabe disso, mas o Cariri, pelo projeto que tem, eu acho que logo, logo a gente vai ver o Cariri representando aí o Juazeiro, como também toda a região do Cariri, de repente até em competições nacionais, porque o projeto deles é muito grandioso. Então a Arena Romeirão aí com certeza vai abrilhantar mais aí a nossa região aqui em relação à questão do esporte, de grandes eventos que poderão vir para cá. É verdade. Doutor Rosenberg, rapaz, está aqui, viu? O meio de campo é bom. Porque é o seguinte, tem um projeto, a ideia do Dr. Rosenberg é excelente, já ouvi. Agora é aquela coisa, a ideia é boa, o projeto é bacana, tem um cacauzinho para resolver as coisas, agora tem que ter as peças certas, viu, Dr. Rosenberg? Fique espertinho aí, porque também nós temos uma coisa aqui, quando a vaca é magra, ninguém vê ninguém pegar, rapaz, vai pegar o feixe do capim para botar a bichinha para comer, mas quando está na hora do churrasco, todo mundo quer. Aqui no Cariri a gente vê isso.
Quando os clubes estão com o cacauzinho, meu amigo, que aparece de nego perto, querendo aparecer, chega junto e tal. Mas quando o time está na crise, o Cariri já começou numa situação diferente, uma situação confortável. É empresário, é um grupo empresarial, né? Então, assim, se tem uma estrutura, se percebe uma estrutura desde o princípio. Então, doutor Rosenberg, fique esperto para colocar as peças certas, que eu vi um ataque dos sonhos no Flamengo, com dinheiro demais, com o Romário. Era Romário, Bebeto, Sávio era banco ainda, era Romário, Bebeto e Edmundo. Gastaram muito, mas a coisa não funcionou. Pensaram só ali na frente e o meio de campo ficou o buracão, não adianta. Então, peças certas, no projeto bonito, grandioso. Eu sei que o Cariri tem tudo para despontar, mas tem que ter as pessoas certas também para trabalhar. Não estou querendo, o prefeito Guilherme de Barbalha me perdoe, mas... Jonas aqui seria uma ótima aquisição, tanto de projetos, é ídolo, seria interessante demais para a garotada ver um ídolo ali perto e ter um trabalho bacana, um cara sério, honesto, competente, precisa disso, viu, doutor Rosenberg? Fica aqui a dica, estou dando de atacante, estou lhe fazendo pivô, estou ajeitando a bola, faça o gol se quiser. Ó, deixa eu mandar aqui um abraço, cadê o Arthur? Você estava falando aqui do Icasa subir. O Arthur diz, apesar das dificuldades, o Icasa deveria gastar um pouco esse ano, visando uma vaga na Série D para ter calendário próximo ano. Caso não consiga essa vaga, vamos ficar só na Fares Lopes. Vai ficar difícil para o Verdão, é a opinião do Arthur. Esse momento era um momentozinho de dizer, vou tentar essa vaguinha para a Série D, porque se a gente for olhar, Jonas, todo mundo veio meio bagunçado nesse segundo turno. Tirando o quê? Ceará e Fortaleza, que estão jogando aí, que já estão na Série A. O Ferroviário que está na Série C. O Ceará não está está com um time ali alternativo jogando em segundo turno. E o Atlético Cearense, que foi o time que não mudou, todo mundo, todo o restante, meio que desmanchou o time, meio que montou o time ali às pressas. Ou seja, é uma realidade. O Icasa tem chances reais de buscar essa vaga para a Série D, se organizar um pouquinho, hein, Jonas? Tem sim, Tony. Tem sim. O Arthur aí tem toda a razão. Eu acredito que já chegou aí, veio forte, na primeira fase todinha, né? O Icasa tinha um excelente elenco. A gente entende aí ter perdido alguns jogadores, questões financeiras, mas eu acredito que dá para buscar uma vaga aí na Série D. O Icasa a gente sabe que é forte, que nessa hora chega mesmo firme, apesar de não estar podendo receber torcida, mas a gente sabe que as pessoas que estão ali nos bastidores do Icasa são pessoas competentes, né? O Kleber, o França, o Zacarias, o Jackson Pilha, que está lá também. O Rony, que é o treinador agora, a gente sabe que é um bom treinador também, tem tudo para buscar essa vaga. E já está tão pertinho aí, como você falou, está todo mundo ali meio que igualdade de condições, né? Então vamos dizer, então é hora de buscar algo mais. E de repente o Icasa voltar a disputar uma competição a nível nacional aí, agora uma Série D, eu acho que já abrilhantaria essa questão do acesso do Icasa do ano passado para cá. E com certeza era um prêmio aí para esse time que, só lembrar, né, Tony, sábado passado o Icasa completou aí, fez aniversário, 58 anos de idade. 58 anos. Inclusive, deixa eu dar uma dica aqui pro pessoal, rapaz, não é falando, por isso que eu sou falador demais, mas foi esquisito ver o jogador do Icasa entrando com bolinha, com aquela bexiguinha. Parecia o menino da escola. O jogador entrando com as bolinhas, tiraram as fotos lá, rapaz. Eu que eu vi a galera tirando onda no grupo. Foi você, Silvio, tirou a foto? Sabe, assim, a ideia foi boa, a execução é que nem tanto. Parecia o pessoal de escola, assim, entrando com as bolas de assopro, com as bolas, as bexigas, né, que chama, o número 58, num jogo oficial. Às vezes o marketing, o tiro sai pela culatra. Sabe, vamos repensar um pouquinho, podia ter feito uma coisinha diferente, enfim. Eu nunca vi jogador entrando em campo com bola de assopro. Realmente eu também, com as bexigas para tirar foto, eles ficavam com o número 58 lá, enfim. Mas 58 anos de existência, né? Muita coisa bonita que viveu o time do Icasa. Uma história vitoriosa aí o Icasa, eu fiz parte, tenho participação aí em boa parte dessa história. Eu arrisco dizer, Jonas, que nos últimos 20 anos, talvez você tenha sido o cara que mais vestiu a camisa do Icasa. De 95, você jogou até quando no Icasa? 2000 e quanto? Na realidade, Tony, eu cheguei no Icasa em 94. Eu vim para o Icasa, o Gevaldo, pai do Netinho, pai do Arthur Kaique, o Gevaldo jogava na equipe do Icasa, o Fonseca era o treinador, juntamente com o Prachetes. O Finado Prachetes ainda era o diretor, e eu vim para o Sub-20 do Icasa, na época eu tinha 16 anos,
e já fui para o profissional. Já joguei o Campeonato Cearense de 94, eu tinha 16 anos de idade. Então joguei 94, que o Icasa não era tão ainda, não dava condição tanto de trabalho ali, tinha sido bem em 93, com Flávio Araújo, um timaço que formou, mas em 94 deu uma quedazinha. Não tinha um elenco tão bom, mas eu vim para o Sub-20 e ali em 94 foi onde eu estreiei como profissional pelo Icasa. Aí em 95 foi que o Icasa formou aquele time forte lá com Eliezer, com Toninho Barrote, com Arimatea, João Neto. Não, Garrichinha foi antes. Que a gente foi vice-campeão cearense. Ganhamos o primeiro turno, eu já jogando como titular, o técnico era finado Nilton Albuquerque, que veio do Ceará, eu fui do Fortaleza. Exato. Mas assim, em 94 a gente não fez uma campanha tão boa, mas eu estreiei no Icasa mesmo em 94. Aí fiquei em 94, 95 foi quando fui vendido para o Vasco. O Vasco fez um jogo amistoso aqui com o Icasa, né, com o presidente Eurico Miranda, e eu já jogava como titular com 17 anos, fui campeão do primeiro turno. E naquele tempo o Campeonato Cearense era o ano todo, tinham 3 turnos, né? Eu joguei só o primeiro e o segundo, e a metade do segundo, aí fui logo negociado. Foi pro Vasco. Aí depois viajei e tal, mas eu joguei, pelo que a gente escuta, e gente mesmo da federação já falou pra gente, que o Fabiano é quem bate muito nessa tecla, Fabiano Rodrigues, de até se informar oficialmente na federação a quantidade de jogos minha pela equipe do Icasa. Mas eu acredito que se eu não for o atleta que mais vestiu a camisa do Icasa oficialmente, acredito que eu estou ali entre os 3 ali. Os 3, mas eu acho que você está entre os que mais vestiu. Eu lembro até que fizeram uma dos 100 jogos de Marciano, e aí eu fiquei me perguntando, rapaz, eu vi o Marciano jogar muito pelo Icasa, mas o Jonas jogou mais. Todo treinador que chega, Jonas é titular. Eu até, Tony, fui saber por quê. Mas a justificativa que quem organizou naquele tempo era que o Icasa foi extinto, né? Não teve aquele problema lá? Sim, que foi o Icasa Sport Clube, que só contavam dali, só estavam contando a existência do Icasa de 2004 para cá. 2004, quando acabou. Quando voltou a Associação Desportiva Recreativa. A justificativa foi essa, mas a gente sabe que o Icasa... Não, o torcedor considera, tanto é que, por exemplo, se eu não me engano, a associação, eu não lembro agora qual foi a data de fundação dela, não sei se é fevereiro, enfim, eu não recordo. Mas o torcedor só comemora dia 1º de maio, que é a fundação da época do Feijó de Sá, né? Enfim, 1º de maio. Então, o torcedor, todo mundo considera o mesmo Icasa. Todo mundo. Até a justiça, porque ali foi uma forma de burlar o Código de Ética Trabalhista, e quando voltou a justiça não quis conversa. Manteve... Aí na época teve muito questionamento isso, né? Marciano foi ídolo do Icasa, a gente respeita demais. Mas a gente está falando em relação à quantidade de jogos. A quantidade de jogos. E na época foi questionado isso, e a justificativa que deram é que a história do Icasa, nova história, seria desse ano que você está dizendo aí, 2000 e não me recordo mais, mas que não era desde o início da história que estava... Foi 2004 o retorno do Icasa, teve sempre de Juazeiro Empreendimentos, depois voltou para o Icasa, uma época polêmica também, porque a ideia era fundir Icasa e Guarani para criar o Juazeiro Empreendimentos. E aí um grupo do Guarani foi contra e acabaram ficando fora desse projeto, criaram o Juazeiro, deixando o Icasa, mas aí não demorou muito. O Juazeiro também teve bom momento, foi vice-campeão cearense e tudo, mas acabou não vingando. Bom, aliás, até hoje existe o Juazeiro Empreendimentos. O Kleber esteve, inclusive, eu acho que ainda tem ligação com a diretoria. Categoria de base hoje, trabalhando na base, tem vários jogadores, inclusive, que são ligados ao Juazeiro Empreendimentos. Olha, o Jó diz aqui, Tony Barbalha, cadê aqui? É um celeiro de jogador, joguei com Antônio Afonso, Curu, Alcide, Gevaldo, Júnior Lateral, Marconi, Reginaldo Barbalense, Xerife, Ailton. Do último, Jonas, todos jogavam muito. E o Cristóvão, uma safra boa aí que colocou aqui o nosso querido Jó. O Marcondes Barbosa também, tamo junto, um abraço. O Igor também está deixando aqui o alô dele, tá certo? E aí, cadê aqui? Por exemplo, o Jó está dizendo que jogou 6 anos no Icasa, 8 campeonatos cearenses, 2 brasileiros e 3 em 94. Tá, beleza então, nosso querido Jó. Juan Franklin, lá de Missão Velha, também está acompanhando aqui o nosso canal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Thaís Ferré, caririense que está na Coreia do Sul, 3 jogos, 3 gols, mas na última partida ela saiu do inferno para o céu. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. E também o caririense que está no Flamengo, jovem de apenas 15 anos, está no Flamengo e não estava igual o Jonas não, que com 16 anos quem patrocinava era a mãe dele, não. O garoto já até com time ou com empresa grande patrocinando o rapaz e a família todinha já saiu do Cariri
está morando no Rio de Janeiro. Você vai saber quem é esse garoto daqui a pouquinho. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, atendendo todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. A Icanet é uma empresa que não está preocupada apenas na questão do valor, na questão do dinheiro. Pelo contrário, a Icanet se preocupa com a experiência do cliente. Ele quer que o cliente tenha um plano de acordo com a sua necessidade e tenha um atendimento personalizado, urbanizado. A gente sabe que às vezes os provedores de internet dão aqueles problemas, né? E aí você liga e manda, vai para o 3, vai para o 8, vai para o 5, aperta não sei o que, você não fala com ninguém. Na Icanet a coisa não funciona assim. Você vai, conversa com o pessoal da assistência técnica e a coisa é solucionada. Vá lá, seja também você cliente Icanet. Tem um site aqui na tela, icanet.com.br, também um telefone que é o WhatsApp, que é o 99202 5340, 99202 5340. Quem ligou para mim esses dias querendo saber o telefone da Icanet, rapaz, eu quero ver a internet lá que você fala no canal, Tony, foi o Dodó. Tony, tomara que pegue aqui no meu trechinho aqui do Juazeiro, que eu estou aqui numa empresa, rapaz, estou gostando não, vou para a Icanet também. Nosso querido Dodó, não sei se deu certo, se ele, no trecho lá que ele mora, que a Icanet acaba trabalhando, ocupando todo o município de Barbalha, mas também parte de Juazeiro do Norte. Tomara que eu acho que deu certo, que meu amigo Dodó não ligou mais. Um abraço para o Dodó, grande talento do futebol do nosso Cariri. Vamos acompanhar o que está agora na manchete no site Miséria? Aqui é parceria com o site Miséria, né? Miséria, que é o principal site do Nordeste brasileiro, sempre com notícias atualizadas. Todo dia tem ao vivo, eu e Guto estamos na rua aí, rapaz, fazendo de tudo. Olha, furtos em academia no Juazeiro, além de carros e residências, está lá no site Miséria. Dono de churrascaria no Cariri é preso com bastante cocaína no estabelecimento. Ah, rapaz, churrascaria, rapaz, geladinha, comeu uma carninha, mas não, tinha era cocaína. Camilo Santana reúne secretários estaduais para tratar sobre pandemia. É, meu amigo, vamos lá. A mãe denuncia que ex desapareceu com as duas filhas do casal de 3 e 4 anos em Jericoacoara. Olha que coisa. Ministério Público do Ceará recomenda a prefeito de Parambu que exonere 2 de seus parentes da gestão municipal. Sobe mais um pouquinho aí, meu querido Kleber Ferreira, para ver o que é que tem mais aí do site. Dá para subir mais um pouquinho? Esse Kleber é fogo, rapaz. Aí você vê o destaque aí do site Miséria.
Ele disse, sim, mas tá... Aê, rapaz, acaba bom. Olha aqui, vamos ver aqui. Médica chama atenção quanto ao impacto da pandemia na saúde de mulheres gestantes. A doutora Ana Tereza, lá da Policlínica Padre Cícero, fez essa entrevista para a gente, falando sobre o impacto da pandemia nas mulheres gestantes. Ela dá uma entrevista muito esclarecedora, é importante demais para as mulheres ficarem atentas quanto a isso. Você pode ver essa entrevista, está aí no site, também está lá no Instagram, você pode acompanhar todas as plataformas digitais do Miséria, tá ok? Miséria.com.br, está querendo também fazer uma live, quer fazer um programa para o YouTube, para uma emissora de TV, enfim, você pode aproveitar também e usufruir de toda essa estrutura que o Miséria tem para você, como aqui estamos agora nos estúdios do Miséria. Além de ter ótimos profissionais, equipamentos de primeira linha, você encontra aqui no Miséria, é só entrar em contato no site, você encontra aí, ó, miséria.com.br, tá certo? Bom, vamos falar mais aqui, deixa eu ver aqui, o Igor Isaac está aqui. Será que o Icasa ganha ao menos do Caucaia? Vai ganhar, Isaac, vai ganhar, vamos aqui, torcer para o Verdão ganhar do Caucaia. Aliás, eu acho que o Icasa pode aprontar aí, porque o Ceará também está o sub-23. Se o Crato conseguir regularizar esses 10 jogadores aí, eu não sei se de repente não ganha um pontinho ali do time do Ceará, porque o Crato tem 3 pontos, já vai com 4, por exemplo, o Pacajus empatou contra o time do Ceará, de repente pode dar aproveitar esse momento aí, já que o Ceará está com esse time alternativo, hein, Jonas? Porque o Ceará está participando aí de várias competições, né? A decisão da Copa do Nordeste? Copa do Nordeste e Sul-Americana, né, também. Pois é. Então, eu até vi também, acompanhei, até o técnico lá no jogo passado foi do Sub-23, né? Tinha alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, que fizeram parte do jogo agora contra a equipe do Pacajus, mas o Crato, Tony, que fez a parceria com o Tiradentes, se eu não me engano, né? Deve ter regularizado aí vários atletas que com certeza vai dar uma fortalecida aí na equipe. E se o Ceará mantiver ainda essa questão do mistão, como a gente diz, o Crato tem chance de conseguir beliscar alguma coisa aí. Da mesma forma o Icasa. O Icasa, a gente sabe, como a gente já falou aqui, a gente sabe da realidade do Icasa e do Crato nessa segunda fase, né? Por tudo que nós já falamos aqui, não adianta estar batendo na mesma tecla, mas tem ferro frio. Entendeu? Mas eu acredito que o Icasa também não é ruim os jogadores do Icasa. A gente sabe que o primeiro jogo é um pouco complicado também. E não estavam treinando direito, a gente sabe que tem uns jogadores que foram aprovados numa avaliação. Né? Voltando do treinamento não é normal, está voltando aí da questão do lockdown, teve pouco tempo de treino, já vem para o segundo jogo agora. Já é a forma, o ritmo já é diferente, então a gente espera que já possa ter uma melhor atuação, tanto em casa como Crato. E, como a gente disse, briguem aí pela uma vaga aí na Série D, uma competição a nível nacional que vai ser muito importante. É verdade. Você falando dessa questão do Icasa, o Edson Alves. Boa noite, Tony Souza, aqui no Jornal do Cariri, acompanhando o programa. Sou icasiano fanático, a realidade temos que reconhecer. A situação do clube não é fácil. Mas o Icasa tinha mais menino que uma creche. Acho que falando do último jogo, tinha uma meninada lá, nosso querido Edson Alves. Um abraço, meu querido. Marcondes aqui, Barbosa, também estou com saudade dos rachas, Marcondes. Pandemia, todo mundo parou de rachar. O Raimundo Wagner, um grande abraço, meu amigo Tony, manda um abraço aí minha família, os amigos do Cariri. Grande Raimundinho, o Raimundo Wagner, que é o técnico do Atlético Cearense, que venceu o Icasa de 3-0. Inclusive, tem lá uma entrevista feita do nosso querido Segundo Filmagens, está no nosso Instagram, tá bom? Replay com o Tony Souza, tem inclusive a entrevista do Raimundinho, né? Gente boa, nosso querido Raimundinho, competentíssimo. E ele concedeu entrevista depois dessa vitória do Atlético contra o Icasa. E você pode conferir no nosso Instagram, Replay com Tony Souza. Aproveita lá e segue também nosso Instagram. Se inscreve no nosso canal no YouTube e segue a gente lá no Instagram. E no YouTube, aproveita e aciona o sininho para sempre que tiver alguma postagem, você ser comunicado. Tá excelente certo? Profissional, viu, Tony? O Raimundinho, excelente profissional. E tu jogou também com o Raimundinho? Não sei se eu cheguei a... Assim, ele foi meu técnico. Eu não sei se eu não lembro se eu cheguei a jogar com o Raimundinho. Você tá igual... Eu acredito que eu joguei com o Raimundinho no Santa Clara, no Sub-20. Mas eu tô achando que você tá igual Roberto Maguila, viu? Não tenho Sub-identidade não. Roberto Maguila jogou com o Flávio Araújo, jogou com o Raimundinho.
Jogou com a Arimateia e disse que quer ter 40 anos. Eu vim eu. pro Santa Clara, pro Sub-20, acho que o Raimundinho estava lá. O Raimundinho jogava demais. Mas não jogava no Sub-20 também não, né? E o Reginaldo da Farmas, como a gente conhece. Reginaldo Cenário. Reginaldo foi quem jogava muito também, o Reginaldo. Já jogava no Santa Clara e foi quem me trouxe. Jogava aí muito, do Santa Clara falta. eu fui pro Sub-20 do Icasa. Batia bem a falta, Reginaldo. Inclusive o Reginaldo das Cabeceiras, me encontrei esse dia e disse, rapaz, o verdadeiro Reginaldo Barbalhense sou eu, rapaz. Quero dizer que é Reginaldo lá do Buriti, conversa é essa. Um abraço, grande Raimundinho. Vai lá, pessoal, tá lá o Raimundinho lá no Instagram. O Jaderson Alves, tá ruim pro Icasa, tá aqui na bronca, o Arthur Lima, esse Crato vai jogar a Série D, só com 3 pontos do Icasa, porque na verdade o Crato venceu o Icasa e ele disse que vai para a Série D. Tomara que vá, viu, Arthur? Tempo com Deus, boa noite, Tony Souza, manda um alô aí para mim, Marcelo, esposa, Fátima, filhos Emily e Guilherme, somos icasianos, eu sou fã do futebol de Jonas, foi um grande jogador do Verdão do Cariri, um abraço para o Jonas, um abraço nosso querido Marcelo e toda a família que está acompanhando a gente, muito obrigado mesmo, viu? Valeu mesmo, se inscreve aí, acabou de se inscrever e dê um like. Primeira, compartilha também. Bom, vamos falar aqui da Thaís Ferré. A Thaís Ferré é uma caririense natural de Barbalha, que passou pelo futebol aqui amador de Juazeiro, acabou se profissionalizando, teve em Portugal e foi para a Coreia do Sul recentemente. A Thaís acabou tendo um momento assim bem inusitado, que ela saiu do inferno ao céu. Tem imagens da Thaís aí desse último jogo, os melhores momentos da Thaís, do Kespol, o time que ela joga. Olha a Thaís, ela é essa que está com a bola, olha o cruzamento que ela dá aí para... Rapaz, são fominhas, menina da Coreia do Sul, viu, cara? Eu estava assistindo o jogo esse dia. Olha no pênalti, ela vai e cobra o pênalti, olha. Desloca o goleiro, a bola bate na trave, rapaz. Ela se lamenta, bota a mão no rosto, né? Perdeu a penalidade, mas a garota deu a volta por cima, né? E aí, ó, o passe que ela deu aí para a companheira. Cobrança de falta, olha, bola desvia, quase entra no gol, mas é uma menina que tem faro de gol, rapaz, a Thaís, é impressionante. Olha esse toque de calcanhar aí, hein, Jonas? Tem muito marmanjo que não consegue, não. Mas aí a Thaís tem faro de gol. Recebe o cruzamento e a canhotinha venenosa essa da Thaís. Bate bem na bola, viu? Pois bate bem na bola, rapaz. E aí uma bola que veio a meia altura ali, olha aí, o cruzamento, olha, a bola a meia altura e ela no meio de 2 zagueiras foi lá e acertou um chute ali colocado sem chance para a goleira e foi o gol de empate do Kespol, o Washington Kespol. E tem um detalhe, viu? O time dela já jogou 3 partidas na WK League, lá na Coreia do Sul, venceu a primeira 1-0 com um gol dela, da Thaís, e empatou 2 jogos. E nesses 2 jogos que empatou, foram com gols da Thaís. Só a Thaís marcou o gol pelo Kespol na atual temporada. Olha, rapaz, não se perde um gol desse ali, Jonas. Verdade. Jeonju, o time adversário. Uma bola daquela ali, nem Jonas de volante bem, Jonas. Aí não, perdia não. Perdia não. Se fosse a Thaís de canhotinha ali, ela tinha botado para dentro ali. Jogou muito a Thaís, ou seja, saiu do inferno para o céu, perdeu o pênalti, mas deu passe, deu assistência, deu drible e acabou fazendo o gol. Se fosse ela ali, tinha feito esse gol. Tinha feito, com certeza, a nossa querida Thaís caririense, que está fazendo bonito na Coreia do Sul. E, enfim, inclusive a Thaís, que é fã do Ronaldo Angelim, o Ronaldo que era para estar aqui com a gente, tem um projeto, o Ronaldo vai vir aqui novamente, a gente até tinha guardado umas imagens do time feminino do Ronaldo, que é o R4, né, Jonas? R4. Mas a gente vai deixar guardado para quando ele deixar guardado aqui. Inclusive, rapaz, nós temos aqui o depoimento do Alan, que jogou muito com o Angelim no Fortaleza, no Juazeiro, no Icasa, no Ceará, foi parceiro do Angelim. E o Marcelinho Paraíba também mandou um vídeo para a gente. Deu até vontade de botar no Instagram, mas não vou botar. Vou guardar para quando o Angelim vier, a gente colocar aí o Marcelinho Paraíba, que jogou com ele lá na equipe do Flamengo. E, enfim, a Thaís acaba sendo uma inspiração para a mulherada, para essas meninas que estão jogando futebol aqui no Cariri, né, Jonas? Sem dúvida nenhuma, Tony. E como a gente estava falando no dia que Bebel estava aqui, né? Aqui. De repente, serve como inspiração e até para ter mais investimento em relação ao futebol feminino aqui no Cariri, né, Tony? Aquela ideia nossa, como você estava falando, do torneio aí, do primeiro torneio, né? Se Deus quiser, a ideia está de pé, né? Se Deus quiser... É promessa, vamos cumprir. Se Deus quiser, amenizando essa questão da pandemia, seguindo todos os protocolos sanitários aí, com segurança de todos, né? Que o mais importante
preservar a saúde e a vida das pessoas, mas está de pé o que nós discutimos aqui. Você já está até planejando algumas coisas e com certeza nós vamos fazer esse torneio e bem organizado lá no estádio Inaldão, lá em Barbalha. E o problema, rapaz, é porque quando a gente pensou em 4 equipes. Fazer um tipo aqueles torneios Tereza Herrera, Ramon de Carranza, né, que tinha, o Saragossa, enfim. Só que, rapaz, começaram a surgir times de todos os lugares. É impressionante quando a gente começa a procurar conhecer como tem mulher jogando futebol aqui no Cariri. Eu pensava que era ali 8 times, 10 times, mas o quê? Tem várias equipes, tem o Napoli, que é uma equipe antiga, tem o Infanto, que é o masculino, é o Infanto. Eu nem sei porquê, o pessoal lá botou o masculino com um nome e o feminino com outro nome. Deixa Infanto feminino também. Eu acho que não tem Infante, né? Eu acho que não tem problema, deixa. Eu acho que tem que valorizar mesmo. E é bom porque é o seguinte, o Crato e Casa estão aí querendo vaga na Série D e a gente já falou aqui em programas anteriores que quem for para a Série D vai ter que ter um time de futebol feminino. Então já pode aí conversar de repente com a até mulherada. O Cariri, né, Tony? Inclusive um amigo meu, o Roberto, que ele tem um time feminino aqui, ele trabalha muito bem também essa questão do futebol feminino. Roberto, inclusive, fiquei de conversar com o Roberto sobre isso. Ele até deu uma ideia para falar com o Dr. Rosenberg sobre a criação do Cariri feminino. Que é muito importante, como você falou muito bem. Serve de inspiração em ver a Thaís lá no time da Coreia, teve em Portugal e agora foi para a Coreia, né? Tem, se não me engano, acho que é Wanda, que está no Internacional, que é daqui do Crato. Isso aí aqui de Juazeiro, no Ceará. Serve de espelho e de exemplo para que essas meninas daqui do Cariri, de Crato, Juazeiro, Barbalha, não desistam, né, Tony? Exato. De repente, até num torneio desse, aí, que se Deus quiser, nós vamos elaborar e executar lá em Barbalha, tem um olheiro, surge, a gente tem um amigo, o Igor Cearense, que é técnico do Fortaleza lá, feminino, é parceiro do Ronaldo, amigo da gente, que pode até de repente vir observar um torneio desse. Exato. E a nossa ideia é transmitir, meninas, né? A gente quer transmitir os jogos ao vivo, até para servir de vitrine também, para mostrar o futebol feminino e servir de vitrine. Já pensou, de repente, vem aí, a gente divulga isso aqui, vem dirigentes aí de outras equipes, de Ceará e Fortaleza, de outros times do Nordeste, virem para cá para poder acompanhar os jogos, ou então assistirem através aqui do nosso canal no YouTube. Então, assim, é importante e a gente, se Deus quiser, a gente vai, com certeza, acompanhar essa situação, viu? Deixa eu ver aqui Cadê? O Xavier, rapaz, assistindo aqui com minha esposa Cilda, que também admira seu programa. Um abraço para você e para o meu amigo parceiro Jonas. Chicão, grande rapaz, deu grande Chicão, um grande abraço. Esportista lá de Barbalha. Pois dono do time lá, Nova Amizade, viu? Nova Amizade, né? De vez em quando, quando estava liberado e podendo, né? Sempre eu estava participando, ele me convidava e eu participava. A Nova Amizade me se dava uma briga quando chegava Júnior França e outro lá para ficar no ataque, isso que era confusão. É uma resenha. Agora o craque do time dele é o Chan, viu? O Chan é o craque do time do Xavier aí. Pai, negócio é sei que Xavier gosta muito de churrasco. Bom, deixa eu falar agora aqui de um barbalhense que está fazendo bonito no Flamengo. E olha só como é importante essa questão do trabalho de base. Né? Um garoto que saiu daqui jovem, saiu com uma idade até menor, chegou a fazer parte da categoria de base do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro parece que dormiu no ponto. Deu uma cochilada a galera da Raposa. Aliás, esse Cruzeiro está passando por crise, não é só no profissional não, viu? Porque perder um talento desse, a gente tem aí algumas imagens, são fotos do jovem Luan, jovem de 15 anos, e a família dele é do distrito de Arajara, em Barbalha, e que acabou indo para o Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro deu uma piscadinha aí, quando viu o menino já estava lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo. E nós temos imagens aí, olha aí, o jovem, tem uma caixa boa aí, o Luan, 15 anos apenas de idade, e que já é titular da categoria de base do time do Flamengo. O jovem era considerado um grande talento quando estava lá na base do Cruzeiro. Inclusive, mandar um abraço para o nosso querido Thiago Recife, que está na escolinha do Cruzeiro e que acabou descobrindo também esse garoto, filho do Adriano, lá de Barbalha. E esse menino teve no Cruzeiro, acho que chegou lá com 13 anos de idade, 12 para 13 anos, passou um tempo lá, só que aí acabou indo para o Flamengo. E está lá no Ninho do Urubu. E olha só como o Flamengo está dando importância para esse garoto. A família já saiu de Barbalha, está toda no Rio de Janeiro, né? Exatamente para ter esse suporte familiar do garoto lá, do Luan.
um atleta que vem marcando gols, é o chamado camisa 9, atacante, e um atleta de muita habilidade. Inclusive já tive informação, o Thiago estava me dizendo, que tem um irmão dele de 9 anos que parece que joga mais ainda. E eu vou dizer, anota esse nome aí, Luan, está hoje no Flamengo. Esse menino tem tudo para jogar muito, e enfim, vamos ver aí. Inclusive a gente está vendo a situação aí com o pessoal do Flamengo, até para ver se a gente tem também um vídeo aqui do jovem Luan, caririense, que vem se destacando. E aí eu estava falando, João, você está dizendo que a parceria sua era com a sua mãe, né, lá quando tinha 16 anos, só tem 15 anos. Sabe quem está patrocinando esse garoto aí, Jonas? Só a Adidas. Somente. A Adidas já é patrocinadora do garoto. Inclusive eu falei hoje com o pai dele, com o Adriano, e aí o Adriano disse, rapaz, eu estou com as imagens, estou com umas fotos do Luan, e ele disse, Tony, cara, mas as fotos é com a camisa do Flamengo, porque ele já tem um patrocinador e não pode aparecer com uma camisa de outro, porque o patrocinador do Cruzeiro é uma outra fornecedora de material, né? Ele disse, cara, aí não está podendo. Olha só como a coisa evoluiu. Profissionalismo. Profissionalismo é outro, né? Ou seja, já há essa preocupação. Para o garoto dar uma entrevista, tem que falar com a assessoria de imprensa do clube. Ou seja, o garoto é tratado realmente como jogador profissional, né? Nem como a base. É uma joia, aí a importância de se trabalhar com categoria de base, hein, Jonas? Muito importante. E a gente já tem informação do Luan, Antônio, lá no Cruzeiro, como você falou muito bem. O próprio Ronaldo Angelim tinha o conhecimento dele lá e dizia, Jonas, tem um menino aqui de Barbalha que é tratado como uma joia lá no Cruzeiro. E o pai dele a gente conhece, né? Foi jogador também, o Adriano, mas teve uma contusão muito séria no joelho. Jogava no Icasa na época, no sub-20 do Icasa. Mas sempre trabalhou com categoria de base. Ele tem uns projetos deles lá na Arajara, o Adriano, inclusive. Cheguei a acompanhar um projeto, uma escola que ele tinha lá, no distrito de Arajara. E é muito importante essa questão do trabalho de base. E o Luan, com certeza, aí tem tudo, já bem assessorado. A família é a base de tudo. Hoje o profissionalismo está muito grande, já desde a categoria de base, né, Tony? Já levou aí a família para estar perto do menino lá, do garoto. Com certeza ele se sente mais fortalecido, mais protegido. E Deus abençoe que ele tenha um futuro brilhante aí na carreira, porque está bem encaminhado, né? Está bem encaminhado. Boa sorte aí para o jovem Luan, de apenas 15 anos de idade, já com uma empresa grande patrocinando, num grande clube do futebol brasileiro e que tem um futuro grande pela frente. A gente torce muito para que ele dê certo, porque acaba sendo inspiração. E aí a gente observa como é importante esse trabalho de categoria de base. Eu conversei com o Thiago Recife, para depois ele vir aqui, porque ele trabalha com uma escolinha do Cruzeiro, né, uma escolinha oficial do Cruzeiro aqui na região do Cariri. Nós já tivemos do Flamengo, mas parece que não vingou, chegou a ter também um do Vasco, acabou não vingando, o Atlético Paranaense também não vingou, mas a do Cruzeiro permanece. E até para mostrar esse trabalho, né? E veja quantos jovens, esses jovens, o Luan poderia estar trabalhando na base do Icasa, na base do Guarani, do Crato, do Barbalha, mas infelizmente nossos dirigentes ainda não têm essa preocupação com essa situação, porque é aquela coisa, requer dinheiro, e aí se foca, centraliza todo o dinheiro para o futebol profissional. Outro exemplo, Tony, é o Arthur Kaique também, né? Arthur que saiu cedo daqui. Está no Japão, Kashima Antlers do Japão. No Kashima Antlers do Japão, time lá que o Zico é ídolo lá, foi técnico. Diretor de futebol, se eu não me engano. O Arthur veio para o Icasa com 13 anos de idade. Mesmo como hoje, eu que trouxe o Arthur na época, né? O Kleber era o diretor, e eu liguei para o Kleber falando do Arthur, porque o Gevaldo tinha me falado do Arthur, e do Natan, filho do Sávio. E à época o Arthur veio com 13 anos de idade, o Arnaldo Lira era o treinador do time profissional, e viu o Arthur ali já treinando na categoria de base, e houve uma negociação depois rápida também, se eu não me engano na época foi para o Irati. Irati do Paraná. E de lá o Arthur ficou e vingou, mas poderia ter demorado mais um pouco aqui, que hoje estava rendendo ainda lucro. Ou seja, viram o talento do menino com 13 anos de idade, né? Pois é. Então, assim, só mais um exemplo, né, de que a base, com certeza, sendo trabalhada com profissionalismo, os clubes têm como sobreviver só com esse investimento dos garotos da base, né? Então, o Arthur hoje está no Japão, acredito que o time formador dele, os dirigentes ainda ganham algum dinheiro, né, com a questão período que ele passou venda, lá, né? Com certeza. Então, é muito importante formador, que poderia dar um toquinho para o Icasa também, né? Ou seja, quantos jogadores não saíram aqui de Icasa e Guarani que acabaram tendo negociações com outras equipes e que os clubes perdem por não serem clubes formadores.
né? E aí a gente está vendo situações de clubes que acabam tendo jogadores que são negociados ou que acabam não ficando, né? E isso passa também por uma organização, estruturação, por dirigentes, enfim, uma série de situações, a coisa tem que ser tratada de forma diferenciada. Deixa eu ver aqui, o Joel diz aqui, sim, o Joel Souza faz uma pergunta aqui, é de São Paulo, está dizendo aqui, Tony, boa noite, sou de São Paulo, para que tanto time profissional em Juazeiro? Você não acha que dos 4, que se dos 4 fizer um, aí sim só um faz grande time, como em Chapecó? Obrigado, um abraço aí para o Joel, está dizendo que é de São Paulo. Seria interessante se de repente tivesse um time só aqui em Juazeiro ou um time só na região, poderia canalizar, mas... Quem abre mão? Para fazer Icasa e Guarani, para fazer Você citou o exemplo aí de Icasa e Guarani para fazer o Juazeiro. Empreendimentos, e se eu não me engano, Tony, na época foram para seguir o exemplo da junção que tinha havido no Paraná. No Paraná, era Pinheiros e outro time, eu não lembro agora. Na verdade, foi junção de 2 equipes e criaram o Paraná Clube. E o Paraná até hoje está aí. Mas eu acredito que aqui não dá certo, não. É difícil, viu, Joel? É um sonho aí, meio que uma utopia. A gente imaginar que... Era o certo. Mas se tivesse um time só representando a região do Cariri... Era mais fortalecido. Organizado, para ter apoio de empresários, porque é realmente muito complicado. Ainda mais com a forma que foi estabelecido os torcedores, hoje é muito difícil a gente ver... Porque os patrocinadores, Tony, por exemplo, nós temos aqui, se eu não me engano, 6 times profissionais hoje. Né? E a gente sabe que tem alguns, são poucos, mas tem alguns que gostam de investir, de patrocinar. Mas aí ele vai ter que dividir a fatia para 5 ou 6, onde poderia... Ficar todo em um. Realmente, tem tudo isso aí. Ó. Barbalha, Crato, Icasa, Guarani, Campo Grande, Cariri, 6. Tem um Jardim que está inativo. Tem a Portuguesa do Crato que também está inativo, que estão querendo mexer para voltar. E tem um Nacional que está surgindo em Barbalha, que o Marciano está querendo profissionalizar, já tive essa informação. Aí já teve União, que era do Brejo Santo, apesar que era de fora, mas veio jogar em Brejo Santo, ficou um tempo representando o Brejo Santo. Então, assim... Já dizem que Milagres provavelmente também vai querer... Está com a história de Milagres. Está com o estádio quase pronto. Então, houve um projeto, uma vez, surgiram com a história de Missão Velha e de Mauriti, mas acabaram não vingando. Enfim, é complicado, viu, Joel? Mas eu acho que seria também melhor. Agora... Na situação atual aqui é muito difícil. A Fátima Mitaf, beijão, está também acompanhando a gente. Cadê aqui? Deixa eu ver quem mais aqui. O Raimundinho está dizendo, Jonas, o técnico Raimundo Wagner, que jogou contigo em 95. Foram vice-campeões cearenses. Fazia parte do time de 95. Pois é, rapaz. E a Fátima está perguntando, cadê o Ronaldo Angelim? O Ronaldo Angelim a gente falou no começo, Fátima, até para aproveitar o pessoal que pegou o programa já em andamento. O Angelim, infelizmente, o cunhado dele faleceu hoje, o Expedito, estava cometido de Covid-19 e aí, por conta disso, infelizmente, nosso querido Ronaldo Angelim não pôde estar presente no programa, vai ficar aí possivelmente para a próxima semana. Vamos ver como é que vai estar o nosso querido Ronaldo Angelim, por isso que ele não está aqui, tá bom? Minha querida Fátima e o pessoal que acaba acompanhando aqui o Ronaldo Angelim. Queria ver o Ronaldo Angelim, a gente, enfim, tinha preparado várias imagens da carreira do Ronaldo Angelim. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele em uma outra oportunidade, tá bom? Meu querido Jonas, foi um prazer estar contigo aqui, nesse papo aqui super agradável. Deixa aqui o Mardoni Silva. Boa noite, Tony. Sou Mardônio Pereira, ex-supervisor da Portuguesa e do Crato Esporte Clube. Um abraço para o Raimundinho, que trabalhou comigo na Portuguesa do Crato. Abraço para o Jonas. Olha, o Raimundinho jogou ou foi técnico da Portuguesa? Acho que ele jogou, né? Acho que o Raimundinho chegou a jogar. Acho que o primeiro técnico da Portuguesa foi o Fonseca, se eu não me engano. O Fonseca foi o primeiro técnico da Portuguesa do Crato, jogaram até contra o Flamengo jogar aqui, ganhou de 3-0 lá no estádio Mirandão. O Mardônio, um abraço para o Mardônio, obrigado aí, já foi supervisor tanto da Portuguesa como do Crato. A Portuguesa tinha uma camisa bonita, né? Fizeram a camisa também. Tem um projeto para voltar às atividades, a Portuguesa, se eu não me engano, eles têm um projeto bem adiantado para voltar a ativa aí o time da Portuguesa. Daí a importância das equipes se organizarem na questão de recursos. Porque se a gente tinha, vamos aqui considerar antigamente, que nós tínhamos 3 times, era Icasa, Crato e Portuguesa, que o Crato, aliás, Icasa, Guarani e Portuguesa, que o Crato veio depois. E já havia uma certa dificuldade, uma certa dependência do poder público. E imagine agora com esses times todos. Então tem que ter dinheiro, tem que ter cacau. Então, ou tem o pessoal para realmente investir, tirar do bolso, dirigente mesmo, ou então tem que formar um trabalho
E aí a importância da categoria de base, que você consegue baratear, ter vínculo com o jogador, de repente negocia, faz parceria, empresta. Eu lembro que uma vez o Barbalha chegou a fazer uma parceria com o Fortaleza chegou a ceder alguns jogadores para o time do Barbalha. Certo que os jogadores que vieram aqui, a gente consegue 200 aí com a qualidade infinitamente superior. Naquela época, né? Bem verdade. Mas com o trabalho de uma base é importante, que, por exemplo, o Jonas é um jogador de base, né? É um jogador que foi cria do Icasa e acabou dando retorno para o Icasa, porque foi vendido para o Vasco, então o Icasa acabou ganhando, depois retornou e conseguiu dar frutos, porque dentro de campo também produziu bastante. A gente um dia vai falar sobre a carreira do Jonas. O Jonas vem aqui como comentarista, acabou ficando com a gente aqui como comentarista, mas tem uma história bonita no futebol, o Jonas. Eu estava querendo lembrar, rapaz, um cara que me falou sobre a sua carreira, Johnny, agora não lembro mais, mas enfim, a gente vai lembrar depois sobre essa situação, tá bom? O Clube das Torcidas está deixando aqui, estão criando tanto time para pouco investimento. Aqui na região só tem 2 estádios de verdade, o egoísmo é difícil, porque se investissem só no clube, teríamos clubes melhores. É a opinião aqui do blog Clube das Torcidas. Manuel, programa muito bom, forte abraço a você, ao Jonas. Obrigado, Manuel Santos. Tony Fonseca era treinador da Portuguesa em 96, eu estava naquele jogo contra o Flamengo. E aí o Clube da Torcida diz, tudo isso para usar Romeirão, o gramado dessa arena vai ficar só o caldo com tanta coisa que vai ter. Acho que não vai aguentar isso. O Rojão não, viu, Tony? Eu acho que o negócio é pesado. Porque aqui em Juazeiro hoje, nós já temos o quê? 4 times. 4 times. Campo Grande, Icasa, Guarani e Cariri. São 4 times só de Juazeiro do Norte. E a ideia da arena é ser uma coisa, um espaço multiuso para eventos e, enfim. Nesse sol aqui da nossa região, gramado aqui. Aí estão fazendo a coberta ali, de repente ajuda, né? O Isaac também está aqui junto com a gente. Olha, pessoal, no nosso canal no YouTube tem mensagem do Pantico. Lembra do Pantico? Atacante, era a resenha o Pantico, né? O Pantico mandou uma mensagem para a gente, mandando uma mensagem para o aniversário do Icasa. Inclusive ficou de participar depois. No nosso canal também a gente colocou os melhores momentos do jogo Icasa 3, Vitória 1, com 3 gols do Ribinha. Inclusive eu estou tentando ter um contato com o Ribinha, para o Ribinha também participar com a gente. A gente pouco a pouco vai estar resgatando. Coloquei no nosso Instagram vários times do Icasa, exatamente por homenagem do aniversário dos 58 anos do Icasa no nosso Instagram. Então no Instagram, você pode seguir lá, fortalece lá o nosso Instagram. A gente está colocando sempre várias situações. Como, por exemplo, nós colocamos ontem que o Washington Luiz fechou com o Iguatu. O Washington Luiz, que estava no Picos do Piauí, já acertou com o Iguatu para a disputa da Série B do Campeonato Cearense. Quem também está treinando o time da Série B do Cearense é o Magno Alves, que estava como técnico do futebol feminino, né, do Ceará, e agora vai ser o técnico... Sérgio Alves, melhor dizendo, obrigado. Sérgio Alves. Magno Alves é o magnata, ainda está jogando. O Sérgio Alves, o carrasco Sérgio Alves, é o técnico do Maranguape, que vai disputar a Série B. Olha, essa Série B promete, viu? Tem o Cariri, Maranguape, o próprio Iguatu, o Maracanã, o Horizonte, Floresta. Rapaz, eu vou dizer, Tony, viu? eu estava lendo ontem, sábado, eu acho, no Diário do Nordeste, falando sobre o Floresta, né? O Floresta, você vê a estrutura, o que é profissionalismo. Apesar da pandemia, do lockdown aí, criou uma bolha lá no CT do Floresta, então quase mais ou menos um mês, não sei se é mais ou menos de 30 dias, mas estão lá confinados os atletas e a comissão técnica treinando, já fazendo a pré-temporada para a segunda divisão. E você vê que o Floresta, o ano passado, caiu para a segunda divisão, mas conseguiu acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quase era campeão, foi vice-campeão. Tinha até o Núbio Flávio, né, que foi técnico aqui, o Fred Gomes, que foi gerente, estava lá também, ainda está, inclusive, eu estava lendo no Floresta. Ontem no Diário do Nordeste essa reportagem, e se eu não me engano, parece que termina o período agora, aí é que vão dar liberar um pouco para os atletas ver a família e tudo, mas para você ver, uma preparação do time desse, onde os outros vão iniciar agora a preparação para uma competição. Já parte na frente, né? E mostrando toda a estrutura lá dentro do CT do Floresta. Estão confinados lá, já, se eu não me engano, cerca de 20 dias, um mês, não lembro bem, mas eu li no Diário do Nordeste. Para quem não gosta de concentração, Jonas? Mas pela estrutura que eu vi lá, até que dá certo, o ruim é você estar confinado num local sem estrutura nenhuma. É pior ainda. Eu já fiquei muito, mas também tem uns que vale a pena Agora eu lembro, eu não vou dizer quem foi o time aqui do Cariri, que
botaram no Hotel das Fontes, na época, aí, time, Hotel das Fontes, piscina e tudo, aí os jogadores, no outro dia, peia. Aí que botaram numa pousada, lá da pousada tinha uma granja, menino, pichilinga, uma coceira da bexiga, o jogador tudo se reclamando. No outro jogo, o time, pô, o pé ganhou, rapaz, tem que botar no sofrimento. Não vou dizer que é o dirigente não, mas enfim, a resenha foi dessa linha aí. O Arthur diz, vai ser sintético o campo? Tá perguntando, será se vai ser? Eu não sei. Eu não sei, boa pergunta, Arthur, vamos procurar saber também. Quem pode dizer é o Quintino, né? Vamos procurar saber com o pessoal do SOP lá, com o Francisco Quintino Vieira, que é o superintendente da SOP, tá? O Isaac diz, monte de time, mas só Icasa e Crato tem torcida aqui no Cariri. O Isaac aí, para ele só tem Crato e Icasa tem torcida de verdade, assim, em termos de quantidade, né? Valeu aí pro nosso querido Igor Isaac. Gente, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, tá certo? Acompanha a gente, tem muita coisa bacana aqui, tem muito vídeo, e a gente vai estar colocando, depois eu vou colocar um vídeo da menina aí, da Ariane Cristine. O segundo fez, inclusive, umas imagens dela dentro de campo. A gente vai colocar depois essa entrevistazinha dela aí também, com imagem lá no nosso YouTube. E a gente está sempre colocando também no Instagram, tanto fotos como imagem. E eu vou começar a fazer também umas lives aí. A gente chegou a fazer umas lives no Instagram. A gente vai começar a fazer para falar mais sobre futebol. De repente eu chego aqui, faço a live, ligo para o Jonas, a tecnologia ajuda, né? O Jonas vai lá, participa com a gente, vamos ligar para outra galera aí, ex-jogador, jogador, vamos tentar fazer uma situação aí para estar sempre movimentando, tá certo? Então segue lá o nosso Instagram, Replay com Tony Souza, dá uma olhadinha lá, tem muito vídeo, muita foto, muita coisa bacana e também lá no nosso canal no YouTube. Jonas, obrigado, viu, pela presença. Terça-feira, de repente, você aparece aqui com o Ronaldo Angelini de novo, tá bom? Não, acredito que ele vem. Hoje ele até pediu desculpa, eu até mandei o áudio, né, Tony, para você que ele me enviou. Falecimento mesmo do cunhado dele, né? Mas ele estava ansioso e estava doido para vir participar aqui do programa. Nós viemos na terça passada, mas infelizmente... Pois é, terça aqui deu um pau aqui na placa aí, meu amigo. Mas na próxima terça eu acredito que vai dar certo para o Ronaldo vir. Vou confirmar com ele amanhã e te falo. Se Deus quiser. Um abraço ao nosso querido Ronaldo Angelini. Um abraço forte, fraterno para ele, pessoal lá, a família toda, tá bom? Francisco Martins e Casiano, muita resenha de vocês, abraço a todos. Valeu aí, nosso querido Francisco Martins também. Tivemos trabalhando aqui com os trabalhos técnicos do Josimar II, Guto Vital, Kleber Ferreira, certo? Nessa parceria que a gente tem aqui com o site Miséria, o canal Replay com Tony Souza e o site Miséria, uma parceria super bacana e trazendo muito, muito sobre futebol. E a mulherada também está presente aqui. Se tem um canal que valoriza a mulher no meio esportivo, no futebol, esse canal é o Replay com Tony Souza. Fiquei até feliz que a gente fez uma postagem no Stories do Instagram. E aí a Ariane, não conheço na verdade a Ariane, quem fez a entrevista com ela foi o nosso querido Josimar II, que estava lá no jogo, e aí mandou a mensagem, muito feliz, porque a gente iria falar nela aqui. A Eveline também entrou em contato com a gente, enfim, e a gente fica feliz dessa receptividade das mulheres. A gente quer realmente mostrar essa mudança e essa mudança saudável que estamos tendo com a presença cada vez mais da mulher no esporte, e o futebol é uma realidade, seja na arbitragem, seja jogando, fazendo bonito, como a Thaís está fazendo lá na Coreia do Sul. E a gente quer destacar outros, quer destacar a Wanda lá do Crato, que está no Internacional, as juazeirenses que estão lá no Ceará, teve uma de Jardim que estava o dia desse do Corinthians no futsal, enfim, a gente está querendo sempre trazer aqui e nós vamos dar o devido destaque com certeza. E também para os nossos clubes, tá bom? Para os nossos jogadores, técnicos, ex-técnicos, aqui a gente quer valorizar essa turma toda, tá bom? Um abraço para você, uma semana abençoada e se Deus quiser estaremos de volta na próxima terça-feira, 7 da noite, aqui no canal. Às vezes tem um atrasozinho, uma coisa ou outra, mas sempre a partir das 7 a gente está chegando junto aqui no Replay com Tony Souza no YouTube. Se inscreve no canal, vai seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Boa noite, fique com Deus, um abraço.